padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivendo a alegria bonita do dia do Senhor, domingo. Seja esse domingo abençoado. Abençoado de muitas e especiais alegrias ao celebrarmos hoje, no Brasil, a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Hoje é dia do Papa, por isso estamos em comunhão filial e com muita reverência e agradecidos, unidos ao Papa Francisco, pedindo para que seja fortalecido na sua missão e também com ele colaborando na coleta que hoje se faz para o cuidado dos mais pobres pelo mundo afora. Lembro aqui, ao celebrarmos neste dia do Senhor, a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, um sermão de Santo Elredo, um abade, quando diz: que terra existe onde não se reconheça o poder e a dignidade dos apóstolos Pedro e Paulo? São eles as colunas que, com a doutrina, a oração e o exemplo da própria paciência, sustentam a Santa Igreja. Foi nosso Senhor quem tornou inabaláveis estas colunas, Pedro e Paulo. No começo eram muito frágeis, não podendo sustentar-se nem a si nem aos outros. Mas isso correspondia a um admirável desígnio de nosso Deus, pois se sempre tivessem sido fortes, outros poderiam pensar que esta graça provinha deles mesmos. Desse modo, nosso Senhor quis primeiramente mostrar quem eram eles para depois fortificá-los. Todos então compreenderiam como provinda de Deus a força que Pedro e Paulo possuíam. Entretanto, visto que seriam os pais da igreja, os médicos das almas enfermas, não podiam compadecer-se da fraqueza alheia se antes não houvessem feito experiência semelhante em si mesmos. Assim, tornaram-se Pedro e Paulo sólidas as colunas da terra, isto é, da Santa Igreja. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amado irmão, amada irmã, o diálogo de Jesus com seus discípulos ajuda-os e a nós a compreender a missão de Pedro. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pergunta-lhes. As respostas são variadas. Para uns é João Batista, para outros Elias ou um profeta ou Jeremias. A pergunta é dirigida aos discípulos, que é a nós, a base da nossa fé, respondida por Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o Senhor mostra que não foi um ser humano que revelou isso a ele, mas o Pai que está nos céus, para mostrar a importância da sua missão e a firmeza da sua vocação. E o Senhor então o constitui no grupo dos apóstolos, nesta igreja nascente, a figura de Pedro como guardião da fé. Diz a ele: tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E dá a ele a chave dos reinos dos céus, dizendo: tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares será desligado nos céus. Assim celebramos a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, compreendendo, como diz Santo Agostinho, o martírio deles consagrou para nós este dia de festa. Não falamos de mártires desconhecidos, mas de Pedro e de Paulo.
Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do mundo a sua palavra, como diz o Salmo 18. Estes mártires, Pedro e Paulo, viram que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Ele havia antes dito, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo mostra, por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé, comenta Santo Agostinho, que haverás, Pedro, de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja. Porque só uma fé inabalável, confiante e, de fato, incondicional é que pode ser alicerce para construir uma igreja. Tu és Pedro, vem de pedra. Não é pedra que vem de Pedro, Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. Sabemos, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos aos quais deu o nome de apóstolo. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir esta palavra: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu essas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja, quando lhe foi dito: eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Por isso esta festa para nós é importante, neste dia de Pedro e Paulo, dia do Papa. Somos chamados a viver o compromisso da autenticidade da nossa fé, desdobrada em compromisso com a justiça, com a verdade e com o bem. Oremos pelo Papa, Papa Francisco. Oremos por nós como igreja, para que a autêntica, verdadeira seja a nossa fé. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém.